Banco de Moçambique reduz taxa de juro de política monetária em 75 pontos bases. Renamo acusa as forças de defesa e segurança de perseguição e impedimento dos seus militantes e candidatos. Abel Xavier publica a lista dos 27 convocados para o jogo contra Guiné-Bissau. Muito boa noite. O Banco de Moçambique decidiu hoje reduzir a taxa de juro de política monetária em 75 pontos bases para 15%. Mesmo assim, o Banco Central reconhece que as taxas de juro praticadas pelos bancos comerciais são pesadas para as famílias e empresas, estando em curso um diálogo com vista a aliviar as mesmas. Uma inflação estável, mas que tem que ser sempre acompanhada. O governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, anunciou esta quinta-feira as decisões da política monetária tomada pela instituição. Ponderando todos os riscos subjacentes na atual conjuntura, o CPMO deliberou reduzir a taxa de referência de política monetária, conhecida a nossa taxa MIMO, em 75 pontos base para 15%. Mesmo com a taxa de juros de política monetária estando a baixar, os bancos comerciais continuam a reduzir timidamente as taxas de juros a retalho. Zandamela tem a consciência desta situação. A consciência também da Associação dos bancos que é preciso fazer alguma coisa. Não é tanta questão de que é preciso fazer alguma coisa, é questão de fazer mais o quê? Quanto mais é 1, é 2, é 3, é 4, é aí que nós estamos. É o que exatamente está, não posso elaborar mais. Mas a consciência existe e estamos a trabalhar e esperemos que cheguemos em breve a um acordo que permita-nos de anunciar essas boas notícias. Rogério Zandamela promete que o mercado terá boas novas em termos de taxa de juro, havendo um diálogo neste sentido. As condições ainda não estão criadas, estamos a trabalhar com a Associação do Banco dia e noite, temos a nossa equipa, os nossos colegas, técnicos, membros do Conselho, trabalhando para encontrar a melhor forma que acomoda a nós como regulador, que tranquiliza eles como banqueiros, de responder às ansiedades da sociedade, de taxas de juros que sejam mais realistas para o consumidor e para as empresas. Esse trabalho está muito avançado, posso dizer já. Eu espero que em breve poderemos dar boas notícias aos cidadãos, aos consumidores, a todos nós. E não posso neste momento entrar em detalhe, porque são discussões que ainda estão. Neste momento, a taxa de juro média praticada pelos bancos comerciais ronda nos 26%. O Banco de Moçambique considera ainda o recente acordo sobre o processo de descentralização uma incerteza para a economia moçambicana. A agudizar esta incerteza estão os preços de produtos administrados, como o caso de água, energia e portagens. O Banco Central considera que a situação monetária é estável no país, mas não esconde incertezas em relação aos riscos que podem prejudicar o desempenho da economia. Como estamos vindo a acompanhar, há incertezas típicas relacionadas ao ciclo eleitoral que está a iniciar em 2018 e que continuará em 2019. Há os impactos, o pacote da descentralização administrativa, assim como as medidas de desmilitarização que, podem imaginar, vão ter também um impacto fiscal sobre todo o processo de consolidação fiscal, e tudo isso são elementos que ainda não são conhecidos. Para além do pacote do acordo político, o Banco de Moçambique vê riscos em termos de evolução dos preços de produtos administrados. Continuação da incerteza, temos vindo sempre a acompanhar, da evolução e da tendência dos preços dos combustíveis líquidos, assim como de outros serviços administrados, nomeadamente água, energia, transportes semicoletivos, portagem, taxa de lixo, etc. e outros. A nível internacional, identificamos três:
praticamente os mesmos das últimas duas reuniões do CPMO. A primeira, incertezas quanto à magnitude dos impactos das tensões comerciais e geopolíticas entre as principais economias, Europa, Estados Unidos, China, etc., assim como o impacto da volatilidade dos preços das commodities com efeitos sobre os preços domésticos. Quanto à inflação, os dados do Banco de Moçambique mostram que a mesma situa-se nos 4%, com uma perspectiva de estabilidade dos preços nos próximos meses, pelo que a taxa de inflação deverá situar-se num dígito até o final do ano. Foi lançada hoje a segunda edição do Mosef Young Leaders, que vai conhecer o seu ponto mais alto nos dias 28 e 29 de novembro do presente ano. Na ocasião, o PCA da Fundação Soico disse que a iniciativa é um espaço para os jovens participarem de forma ativa no desenvolvimento do país, enquanto a vice-ministra da Juventude e Desportos disse que o governo está a trabalhar para resolver as preocupações da juventude. O boss deste país é a juventude. Foi diante de centenas de jovens, membros do governo, parceiros e diversos convidados, que a Fundação Soico procedeu na tarde desta quinta-feira ao lançamento da segunda edição do Mosef Young Leaders. Na ocasião, o PCA da Fundação explicou as motivações que levaram esta instituição a promover esta iniciativa. Pretendemos convidar os jovens a participar no desenvolvimento do país, a participar na liderança dos processos de empreendedorismo, da transformação tecnológica, da inclusão em termos de cidadania e também, fundamentalmente, na sua participação no desenvolvimento de autoestima, acreditando que podemos ter um país diferente, um país melhor, onde possamos desenvolver as competências necessárias para que o nosso país possa desenvolver. Por outro lado, convidou os jovens moçambicanos a participarem na iniciativa através de diversos programas que deverão ser veiculados nos mídias que pertencem ao Grupo Soico e da conferência que terá lugar nos dias 28 e 29 de novembro próximo. Queremos motivar a crença no talento. O talento o talento no trabalho, a procura de uma informação e formação qualificada para que os jovens possam ser eles a força indutora e a força motora da transformação do país. A partir de hoje, até dia 28 e 29 de novembro, teremos uma vasta programação de televisão, de rádio, no jornal e na internet, com todos os jovens do norte a sul do país a participarem na preparação e a debaterem aquilo que é o Mosef Young Leader deste ano. A vice-ministra da Juventude e Desportos, por seu lado, disse que a iniciativa vai ao encontro dos esforços do governo na resolução das preocupações da juventude moçambicana. Nós estamos cientes das preocupações dos nossos jovens, as questões de empregabilidade, habitação condigna, saúde, segurança, são questões que nos afligem como governo, e como governo estamos cientes e cada vez mais trabalhamos para encontrar soluções. Ana Flávia Zinheira recordou ainda que 80% da população moçambicana é composta por jovens, daí que há esforços para envolver os jovens nas políticas do desenvolvimento do país. Isto remete-nos a uma grande reflexão de como fazer o aproveitamento deste dividendo demográfico. Como é que nós podemos fazer o aproveitamento da nossa juventude, tornando-a mais produtiva, tornando-a menos dependente, para que juntos possamos desenvolver o país. Isto nós chamamos de dividendo demográfico. Várias ações entre o governo, a nível transversal, de todos os setores, temos tentado encontrar soluções para responder os desafios da juventude. Mas pensamos que sozinhos não podemos chegar lá. É preciso grande comprometimento do setor privado, das organizações não governamentais e dos nossos principais atores, que são os nossos jovens. Diversos oradores nacionais e estrangeiros deverão partilhar suas experiências com os jovens moçambicanos nos dias 28 e 29 de novembro em Maputo.
O ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, disse esperar que o Mosefo Young Leaders ajude a encontrar soluções para os vários desafios do país no geral e da juventude em particular e que traga iniciativas que possam sair, portanto, que possam sair linhas que orientem a ação do governo. Creio que será o momento de debater soluções e não problemas. Acima de tudo, não debater pessoas, debater soluções, porque eu faço parte dos 80% e dedico o meu dia a dia à procura de soluções, como todos vocês. Por isso, temos que usar esta plataforma que foi criada com o apoio da sociedade civil, dos patrocinadores, para focarmos em soluções. Estou convencido que os tempos que vivemos são melhores. O país, como um todo, ultrapassou grandes barreiras, conquistas que devem ser os pilares da construção do futuro e do presente, acima de tudo. O governante considerou ainda que os vários ganhos que o país tem estado a registrar nos últimos anos têm igualmente beneficiado aos jovens moçambicanos a vários níveis. Num país de 80% de jovens, quando a gente atinge a paz, é primeiro um bem para os 80%. A paz é dos jovens. Quando a gente dá a volta à economia, como foi possível nos últimos 3 anos, pusemos a economia a crescer, essa economia é para servir os jovens. Quando se constrói uma escola, essa escola é para servir os jovens. Portanto, o debate da juventude é o debate da nação. Eu penso que a liderança jovem está presente em todos os domínios. Um exemplo disso foi o nosso presidente Filipe Jacinto Nyusi, que deixou a chefia na Ponta Vermelha, foi líder, subiu as montanhas e foi buscar a paz. Eu acho que este exemplo é um exemplo forte o suficiente para nos encorajar também a sermos líderes onde nós estamos. Refira-se que a primeira edição do Mosefo Young Leaders teve lugar no ano passado em paralelo com o Fórum Econômico Social de Moçambique, Mosefo. Alguns parceiros do Mosefo Young Leaders disseram que juntam-se à iniciativa porque vai ajudar a envolver os jovens na definição de políticas de desenvolvimento do país. Como foi aqui dito hoje, os jovens são de facto o futuro. E, portanto, nada mais importante do que apoiar aquilo que eu penso ser uma excelente iniciativa do Grupo SOICO em criar uma plataforma de diálogo e trazer e permitir que esses mesmos jovens que representam, como nós hoje aqui vimos, a maioria da população moçambicana, terem um palco, terem uma voz e terem uma oportunidade para discutir e para projetar aquilo que são as suas aspirações, os seus desejos e de alguma forma poderem, por via desta plataforma, influenciar as políticas. Para a discussão de assuntos do país, para encontro de soluções para aquilo que são as grandes problemáticas, as grandes preocupações, mas também os anseios e as perspectivas dos jovens. E nós, como Bolsa de Valores de Moçambique, nós estamos preocupados em promover a cultura bolsista, promover a literacia financeira no quadro da promoção do mercado de capitais da Bolsa de Valores. E achamos que os jovens estão na centralidade do processo da mudança e, portanto, é um grupo que tem um grande condão, é um segmento que tem muita energia, tem muito talento, tem muita capacidade de fazer a mudança no presente e para o futuro. Gostamos da ideia, no geral, e acreditamos que a juventude é o futuro. Não existe desenvolvimento, não existe futuro sem a juventude. Portanto, esta é uma plataforma que pode empoderar a juventude. Portanto, nós achamos que o evento vai com os nossos valores e achamos que era importante nós podermos contribuir o máximo possível. E diversas associações juvenis comprometeram-se em dar o melhor de si para que a segunda edição do Mosefo Young Leaders possa ser um sucesso. Na ocasião foi apresentado o hino da iniciativa que foi feito pela banda Granma.
Abraçamos e apoiamos mais uma vez esta edição do Mosef Young Leaders, sabendo que mais do que uma plataforma de motivação e aprendizado, será também uma plataforma de perspectivarmos o Moçambique que todos nós desejamos, pois o futuro somos todos nós de mãos dadas. Como uma organização composta por finalistas e recém-graduados do ensino superior, nós entendemos que, aliando a nossa organização a este evento, iremos contribuir na discussão daquilo que é a qualidade de ensino, aquilo que são as oportunidades para a inserção socioprofissional dos graduados a nível nacional. Por isso, estamos cá para confirmar a nossa presença, porque o futuro e o presente somos nós. O desenvolvimento deste país depende da juventude, principalmente da mulher, porque somos a maioria. Temos aproveitar este espaço para confirmar o nosso compromisso para com a Mosef Young Leaders, bem como para o desenvolvimento da juventude moçambicana. Estamos muito engajados nesta iniciativa e acreditamos que ela será importante para o desenvolvimento juvenil do jovem moçambicano do país. Entendemos nós que devemos desde já contribuir com ideias e ações que vão contribuir de forma positiva no desenvolvimento do nosso país. Esperamos por vocês no dia 28 e 29 de novembro. Está a ver o Jornal da Noite da STV. Renamo acusa as forças de defesa e segurança de perseguição e impedimento para que os seus militantes e candidatos realizem livremente as suas atividades políticas. Segundo a Perdiz, este processo acontece com apadrinhamento do governo da Frelimo e dizem tratar-se de chantagens políticas. Aqui já estamos prontos. Através de teleconferência, o coordenador da Comissão Política Nacional da Renamo, Suf Mamadi, denunciou na manhã desta quinta-feira perseguições supostamente protagonizadas pela Frelimo e a PRM contra os seus cabeças de lista e militantes. Para Renamo, é notória a perseguição e impedimento dos militantes e candidatos deste partido de realizar livremente as suas atividades políticas. A título de exemplo, nos dias 18, 22 e 28 de agosto corrente, no espalho de Espanamino, Unidade 7 e Aeroporto, respectivamente, o cabeça de lista da Renamo na cidade de Maputo, Venâncio Mondlane, e outros membros foram impedidos de exercer as suas atividades políticas pela Polícia da República de Moçambique. Claramente, todas estas ações têm motivações políticas com vista a prejudicar a Renamo. Na senda destas perseguições e chantagens políticas, Manuel de Araújo, cabeça de lista da Renamo para a cidade de Quelimane, na semana passada foi vítima de uma suposta destituição do cargo de presidente do Conselho Municipal pela Assembleia Municipal. Infelizmente, esta atitude foi apadrinhada pelo Conselho de Ministros no dia 28 de agosto do ano corrente. O Suf Mamadi disse ainda que não se percebe que o partido no poder, cujo governo se encontra a negociar a paz, descentralização e integração das forças residuais da Renamo nas FDS, use precisamente as mesmas FDS como seu braço armado para impedir a participação democrática e pacífica da Renamo nos processos eleitorais. Como acreditar na sinceridade de um governo que, na mesa do diálogo, promete paz, reconciliação, descentralização e reintegração social, mas que, na prática cotidiana, demonstra tamanha intolerância política e uso abusivo das forças de defesa e segurança para impedir a participação do seu interlocutor no processo eleitoral. Afinal, com quem o partido Frelimo pretende competir nas eleições se, muito antes delas, não deixa ninguém fora das suas fileiras falar nem realizar contatos com potenciais eleitores. Assim, a Renamo denuncia nos mais vehementes termos este nervosismo policial e do partido no poder que só vem, mais uma vez, comprovar que a PRM
não está ao serviço do Estado moçambicano, mas, isso sim, ao serviço da agenda política eleitoral do Partido Frelimo, a quem, desesperadamente, tenta ajudar a ganhar eleições, mesmo antes da sua realização. Porém, a Renamo reiterou o seu compromisso de manter o diálogo político, visando alcançar a paz efetiva e a verdadeira reconciliação nacional. A Frelimo reage e diz que a Renamo está a lançar acusações para o lado errado e que, neste momento, o partido, neste caso a Frelimo, está concentrado nos seus cabeças de lista nas 53 autarquias para ganhar as eleições autárquicas. Após as acusações feitas pela Renamo contra a Frelimo e as forças de defesa e segurança, a Frelimo, através do seu porta-voz Cafadine Manasse, disse à STV que não está preocupado com o que a Renamo tem estado a dizer e que atualmente o foco do partido é a preparação das eleições autárquicas. A Frelimo está concentrada neste momento no trabalho dos seus candidatos e qualquer que seja a acusação para a Frelimo, eu acho que a Renamo está a lançar a acusação para o lado errado, porque neste momento a nossa concentração é trabalhar para os nossos candidatos nas 53 autarquias e daquilo que percebemos não temos nenhuma notificação que diga que temos algum problema dos nossos candidatos. Se a Renamo tem algum problema legal, qualquer que seja, que tenha sido dito pela Comissão Nacional de Eleições, neste momento é a Comissão Nacional de Eleições que a Renamo tem que trabalhar. Se há algum... Manasse acrescentou ainda que o seu partido não entra em guerrilhas. Estamos a fazer um trabalho nas 53 autarquias, que é a apresentação dos nossos cabeças de lista e os membros da Assembleia nas 53 autarquias. É um trabalho normal que viemos fazendo, mesmo antes disto já estamos a fazer esse trabalho como Partido Frelimo. Sobre qualquer que seja a acusação da Renamo, nós achamos que nós como Frelimo não entramos em nenhum processo sobre as guerrinhas que existem entre a Renamo, o MDM e sobre a forma como eles processaram as suas candidaturas. Nós, a Frelimo, temos os nossos comitês de verificação, verificamos primeiro as nossas candidaturas antes de submetermos à Comissão Nacional de Eleições. A Frelimo diz estar atualmente a fazer um trabalho junto das suas bases para melhor se inteirar do nível de preparação para as eleições de 10 de outubro. O secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, desvaloriza as declarações de Manuel de Araújo face ao posicionamento do Conselho de Ministros. O secretário-geral da Frelimo reagiu assim às declarações feitas recentemente pelo cabeça de lista do partido Renamo ao município de Quelimane, Manuel de Araújo. Segundo Roque Silva, a agenda da Frelimo é o trabalho na base, acrescentando que o seu partido não está preocupado com quem vai concorrer nas eleições autárquicas de outubro próximo. A nossa agenda é trabalho na base e, como vê, o secretário-geral está em Nampula a trabalhar com as bases. Nós não estamos atentos a quem há de concorrer ou quem não vai concorrer. Não é nossa preocupação desqualificar os jogadores para ganhar campeonato, é nossa preocupação trabalhar com as bases para ganhar eleições. Agora, o resto, cabe à Comissão Nacional de Eleições, cabe ao Conselho de Ministros, cabe ao partido político centralizado fazer a avaliação sobre isso. A nossa atenção é o trabalho para que a Frelimo ganhe eleições, para essa via possa dar a sua contribuição no processo de desenvolvimento deste país e não a desqualificação de quem quer que seja. Nós estamos preparados para enfrentar qualquer adversário que aparecer. O secretário-geral da Frelimo classificou como sendo normal que hajam pronunciamentos sobre o seu partido. Nós assistimos situações na oposição em que quando chove a Frelimo é culpado, quando não chove a Frelimo é culpado, quando há muita comida a Frelimo é culpado, quando não há comida a Frelimo é culpado. Estamos habituados. Roque Silva trabalhou nos 7 municípios da província de Nampula durante 4 dias, onde faz um balanço positivo. No seu último dia de visita, reuniu-se na capital provincial com os cabeças de lista e candidatos a membros da Assembleia Municipal do seu partido. Enquanto isso, Ivone Soares desafia o Conselho de Ministros a tomar posições contra Manuel de Araújo na base da Constituição da República. Ivone Soares diz que o partido vai ser resistente e Manuel de Araújo é sim cabeça de lista da Renamo em Quelimane nas eleições autárquicas deste ano.
Ivone Soares desafia o Conselho de Ministros a basear-se na Constituição da República e não em outras leis para sentenciar Manuel de Araújo nas funções do cargo de edil de Climane. Ivone Soares diz que a Renamo vai resistir à decisão do governo que, no seu entender, pretende prejudicar o autarca a não ser cabeça de lista pela Renamo nas eleições de 10 de outubro. O Conselho de Ministros tomou essa decisão que tomou, com base no partidarismo que lá domina, não é isso? Eles tomaram a decisão que quiseram, não foi? Mas nós temos o quê? A Constituição. Constituição é da Frelimo? Constituição é do Conselho de Ministros? É por isso que nem conhecem, porque Constituição é do povo. E nós conhecemos a Constituição, não conhecemos? Vamos usar a Constituição, não vamos? Vamos defender o respeito pela Constituição, não vamos? Ninguém pode colocar-se acima da Constituição e inventar suas regras. Está certo? Nós não vamos nos render. Está claro? Soares, que falava a membros da Renamo em Climane, deixou claro que Manuel de Araújo é cabeça de lista da Renamo em Climane. Não pode concorrer para outro mandato porque o Conselho de Ministros decidiu caçá-lo, porque é o mais temido na Zambésia. E nós vamos aceitar isso. O cabeça de lista da Renamo, Resistência Nacional Moçambicana, na autarquia de Quilimane, chama-se Manuel de Araújo. Vamos olhar para outras notícias. O Mercado Santos, no município de Matola, será reconstruído em 6 meses. O edil Calixto Coça fez hoje o lançamento da primeira pedra e disse que os vendedores que se encontram nas bermas da estrada, neste caso da Estrada Velha, deverão ser retirados com a conclusão das obras. Inicia assim a reconstrução de um dos mais conhecidos mercados da Matola. A reconstrução do Mercado Santos está orçada em 26 milhões de meticais provenientes dos cofres do município. Na fase inicial, prevê-se a construção de mais de 50 bancas. Queremos organizar este mercado também em função das mercadorias que são, digamos, adquiridas pelos vendedores para revenda aqui neste local. Passaremos a ter um local específico, por exemplo, para os vendedores de legumes, os vendedores, por exemplo, de pão, a ferragem, os vendedores de carvão e os vendedores da roupa. E o projeto está concebido para responder todos esses itens que dizem respeito à natureza deste mercado. Os vendedores, por sua vez, esperam que a reconstrução do Mercado Santos possa minimizar a exposição à chuva e poeiras. Aliás, pedem que a edilidade garanta também segurança no mercado. Por enquanto, nós vendedores estamos ao relento. Não temos segurança no geral. Chuva e ladrões, nós que vendemos produtos alimentares, às vezes ficavam podres de qualquer maneira, né? Porque não tínhamos armazém. Estas são as barracas e bancas à berma da Estrada Velha que deverão ser retiradas depois da conclusão das obras de mercado. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com melhor de informação. Até já. Bem-vindos de volta ao jornal. O presidente do MISA Moçambique diz que impedimentos na cobertura jornalística de julgamentos constituem entrave para o exercício das liberdades de expressão e de imprensa. Fernando Gonçalves falava num workshop sobre o papel do judiciário na proteção da liberdade de imprensa e expressão. Juízes, advogados, magistrados e jornalistas estiveram reunidos esta quinta-feira em Maputo para debater o papel do Poder Judiciário na proteção da liberdade de imprensa e de expressão.
À margem do evento, o presidente do MISA Moçambique disse que os impedimentos na cobertura jornalística de julgamentos é um dos pontos que constitui entrave para o exercício das liberdades de expressão e de opinião. Para Fernando Gonçalves, é preciso que a sociedade tenha consciência de que a justiça está sendo feita e tal só poderá acontecer com a participação da imprensa. Enquanto os juízes fazem o seu trabalho, é importante que esse trabalho seja transmitido pela imprensa e haja no seio da sociedade a ideia clara de que a justiça está sendo feita e esse trabalho só pode ser feito com a participação ativa da imprensa na cobertura de processos judiciais. Já o presidente da Associação Moçambicana de Juízes diz que a legislação moçambicana estabelece que os julgamentos são públicos e que podem ser presenciados por qualquer um, salvo em caso específico que cabe ao juiz explicar as razões do caso. Pelo que não pode o juiz, de uma forma arbitrária, entender que o julgamento não pode ser presenciado por jornalistas ou por outras entidades. Porque se o juiz agir assim, ele estaria a ferir um princípio fundamental, que é o princípio da liberdade de imprensa, conforme está consagrado na Constituição da República. A reunião tem a duração de 2 dias e decorre sob o lema promovendo a democracia e o Estado de Direito, munir o sistema judiciário para proteger as liberdades de expressão e imprensa. Moçambique perdeu 46 mil toneladas de milho na última campanha agrícola devido à lagarta de funil de milho. Para combater esta praga, especialistas de países que foram fustigados pela mesma estão em Maputo para transmitir a sua experiência. Descoberta em Moçambique no início do ano passado, a lagarta do funil do milho já é a principal praga desta cultura. Só na campanha agrária 2017-2018, 2% da produção esperada foi perdida devido a esta praga. Estamos a falar de cerca de 46 mil toneladas de milho. Em termos de meticais, nós estamos a falar em cerca de 469 milhões de meticais perdidos. Além de perder 469 milhões de meticais devido à praga, o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar teve de investir mais de 18 milhões de meticais para o combate. E sentimos que teríamos gasto mais, mas é o que nós conseguimos mobilizar na altura e que o esforço neste contexto de termos mais recursos financeiros para podermos mobilizar no sentido de, portanto, estarmos preparados para o arranque da próxima campanha. Para reduzir as perdas devido à praga, a Direção Nacional de Agricultura e Silvicultura promove um seminário em Maputo, onde participam especialistas nacionais e do continente americano, de onde a lagarta de funil de milho começou. Neste momento, a lagarta já está em todo o país. Vamos olhar o mundo. Milhares de pessoas nos Estados Unidos da América deram o último adeus, portanto, a John McCain, político e herói norte-americano que perdeu a vida aos 81 anos de idade. Milhares de pessoas prestaram a última homenagem ao senador John McCain, que perdeu a vida no sábado aos 81 anos de idade. Depois da cerimônia, na Igreja Batista do Norte de Phoenix, os restos mortais foram transportados para Washington num avião militar. Sexta-feira, há um velório aberto ao público no edifício do Capitólio. Uma honra reservada a poucos nos Estados Unidos, como os presidentes Kennedy, Reagan ou a ativista pelos direitos civis Rosa Parks. Considerado pelos norte-americanos como um herói de guerra do Vietnã, McCain batalhava contra um cancro no cérebro há cerca de um ano. Republicano, 2 vezes candidato à presidência, John McCain perdeu eleições para Barack Obama, quem o reconheceu como uma pessoa digna para ser presidente dos americanos. Portugal vai acolher 4 cimeiras internacionais sobre mar e oceanos em setembro e outubro deste ano. Os eventos visam debater a sustentabilidade da água. Em breve, Portugal vai ser o centro mundial para grandes debates sobre mar e oceanos.
O país vai organizar 4 eventos internacionais. Um dos eventos será o Ocean Meeting 2018, que conta com a presença de delegações de mais de 18 países, que irá abordar a saúde dos oceanos e a saúde humana. Outro evento é o Portugal Shipping Week 2018, com foco a questões de transportes marítimos. Em simultâneo, vai decorrer o Sea Trade Cruise Meet 2018, um dos maiores eventos mundiais dedicados ao setor dos cruzeiros. Já em outubro, decorre a edição do Biomarine Business Convention 2018, cimeira inédita em Portugal, onde serão discutidos os grandes temas da economia azul, com o principal foco assente na sustentabilidade dos oceanos. De volta à pátria e concretamente para Facim, onde organizadores do evento fazem balanço positivo dos primeiros 4 dias desta 54ª edição da Feira Internacional de Maputo, que decorre em Ricacha, distrito de Marraquene, na província de Maputo. Para a PIEX, o evento deste ano superou as expectativas em todos os níveis. O 4º dia da Facim teve direito a momentos de descontração, onde até os pequenotes deixaram ficar os seus dotes. Era o prenúncio de um dia de sol colorido que reservava muitas inovações tecnológicas na área de energias renováveis. Foi o caso de uma firma italiana que apresentou um novo sistema de geração de energia através do sol e vento. São sistemas híbridos que usam o vento e o solar para a produção de energia elétrica, que depois vem carregada em bateria ao lítio e depois pode ser usada quando o vento e o sol não está mais. Nós temos 2 tipos neste momento, uma turbina de 5,5 kW e uma turbina de 14. 5,5 são 3,5 de vento e 2 de solar, e a 14 é 10 de vento e 4 de solar. Vamos instalar uma turbina eólica no Coral Lodge, porque o Coral Lodge vai se tornar como um showroom para nós, e que pode ser sustentável. Este sistema será aplicado no luxuoso Coral Lodge, situado na província de Nampula, a 30 minutos da ilha de Moçambique. Das inovações italianas, vamos ao otimismo das empresas portuguesas em relação à Facim e à economia moçambicana. No total, são 45 firmas lusas presentes na feira. Estamos crentes que há uma nova vaga de crescimento para Moçambique. Eventualmente as coisas ainda não são visíveis aos nossos olhos, porque muitos dos projetos estão neste momento a ser planeados e provavelmente em 2019 já se verá no terreno essa grande diferença, mas a nossa grande missão neste momento é sensibilizar os empresários portugueses e transmitir-lhe que é agora que eles têm de vir para perceber os projetos que estão a acontecer, para perceber as competências que eles têm e de forma é que eles podem ajudar a criar mais-valia nestes projetos, mais-valia que seja benéfica, quer para as empresas portuguesas, quer para as empresas moçambicanas. No balanço preliminar, a Agência de Promoção de Investimento e Exportações mostra-se satisfeita com os primeiros 4 dias da feira. O balanço preliminar que fazemos é positivo, atendendo e considerando o número de visitantes, bem como de expositores que estão a participar nesta edição. É preciso referir que nós tínhamos definido uma meta para esta edição. Em termos de número de expositores nacionais, estamos a prever cerca de 1.500 expositores e, com relação aos expositores estrangeiros, 700 expositores. Os números que temos até o presente momento estão próximos daquilo que foi a nossa projeção, que nos leva a concluir que, de facto, estamos num bom caminho. Paralelamente a isso, temos um conjunto de outras atividades, estão a decorrer seminários temáticos. Foram inscritos no total 30 temas e os seminários estão a decorrer, têm tido muita adesão, o que significa que também estamos a cumprir as metas que foram traçadas. Para além da exposição de negócios e conferências, a cultura também está presente nesta feira.
Estamos à beira de mais um intervalo, mas antes o estado tem para as principais cidades moçambicanas. A capital do país, Maputo, irá registrar uma máxima de 31 graus e uma mínima de 15, 28 graus de máxima para Xaixai, 15 de mínima, 28 também de máxima para Inhambane, 18 de mínima. No centro do país, Tete terá uma máxima de 30 graus e uma mínima de 17, 25 de máxima para Chimoio e 13 de mínima. Beira, 27 de máxima e 17 de mínima. Mesma temperatura, neste caso, 27 de máxima e 17 de mínima para Quilibane. No norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 23 graus e uma mínima de 13, 29 de máxima para Pemba e 20 de mínima. E Nampula terá uma máxima de 26 graus e uma mínima de 19. Até já. Esta previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. Bem-vindos ao terceiro bloco do Jornal da Noite. A esta altura vamos olhar para o desporto. O selecionador nacional de futebol, o selecionador nacional Abel Xavier, chamou 27 jogadores para a Operação Guiné-Bissau, referente à segunda jornada do Grupo K de qualificação ao CAN 2019 nos Camarões. Os destaques vão para o guarda-redes da União Desportiva de Songo, Lionel, e 2 jogadores do Costa do Sol, nomeadamente Cláudio e Nené, que se estreiam na equipa de todos nós. Passam 9 meses depois do último anúncio dos convocados para os jogos de qualificação ao CAN 2019, nomeadamente a quando da partida diante da Zâmbia, em Lusaka. Para esta nova maratona de jogos, Abel Xavier pretende criar um grupo coeso e unido, sendo por isso que chamou 27 jogadores para a pré-convocatória dos Mambas para a partida com a Guiné-Bissau no próximo dia 8 de setembro. Guirugo, Vítor, Lionel, Ifran, Cláudio, Mexer, Zinedine, Jeitoso, Chico, Renildo, Edmilson, Geraldo, Gambala, Nené, Loló, Clésio, Telinho, Raul, Domingues, Ratifo, Reginaldo, Daio, Mikison, Witness, Camu Camu e Gildo. Abel Xavier diz contar com todos os jogadores selecionáveis, pese embora para este jogo com a Guiné-Bissau não possa contar com Bruno, recentemente transferido para Amadora, e Cremildo, da União Desportiva de Songo. Bruno não pode entrar dentro dos selecionáveis por motivos burocráticos. Nenhum treinador gosta é ter os jogadores num período tão importante lesionados, que aconteceu recentemente, nomeadamente com o jogador Cremildo. Nós entendemos que é extremamente importante na relação de tempo, porque depois de 9 meses reunimos outra vez com uma ambição de ganhar o jogo com a Guiné-Bissau. Mas nós não podemos esquecer que temos um ciclo, logo a seguir, numa dupla jornada com a Namíbia, que nos merece também uma grande importância. Mas há que traçar metas para este embate, tendo em conta os objetivos traçados. Entretanto, como sempre, com apoio do público. Eu antevejo um jogo de máxima intensidade, um jogo extremamente competitivo, onde nós teremos que ser mais fortes. E, portanto, essa força não vem simplesmente só pelo comportamento dos meus jogadores em campo. Esta força e este apelo que eu faço vem também da pressão externa que nós temos que criar, porque nós normalmente sentimos isso quando vamos fora. É um momento de nós sermos fortes a todos os níveis. Os trabalhos de preparação dos Mambas iniciam na próxima segunda-feira, devendo decorrer até sexta-feira no Estádio Nacional do Zimpeto. A União Desportiva de Songo é a única equipa que respondeu positivamente à proposta da Federação Moçambicana de Futebol de representar o país nas competições africanas de clubes na época transitória, que inicia em dezembro e vai até maio de 2019. O Costa do Sol e os ferroviários de Nacala e da Beira mostraram-se indisponíveis para as Afrotaças, edição 2018-2019.
No encontro entre a Federação Moçambicana de Futebol, a Liga Moçambicana de Futebol e os clubes, o organismo que tutela o futebol moçambicano propôs que os primeiros 4 classificados do Moçambola 2017 fossem os representantes nacionais nas afrutaças da época transitória, sendo campeão e vice-campeão na Liga dos Campeões e o terceiro e o quarto na Taça CAF. Os clubes pediram 10 dias para responder. Nós recebemos as cartas destes 4 clubes, 3 deles indicando a indisponibilidade de participar nas afrotaças, nomeadamente o Costa do Sol, na Liga dos Campeões, o Ferro Verde na Cala e Ferro Verde da Beira para a Taça CAF. Só a União Desportiva de Songo é que confirmou a sua participação. Face a esta situação, a Federação Moçambicana de Futebol solicitou às equipas que seguissem na tabela classificativa no Moçambola 2017, nomeadamente o Clube de Desporto, o Desportivo de Nacala e a Liga Desportiva de Maputo. Prontamente do Desportivo de Nacala fomos comunicados que também não está em condições e que na ordem também descendente apenas ao Clube Ferroviário de Maputo foi aberto este espaço para se manifestar querendo. Mesmo que estes clubes manifestem a indisponibilidade, não iremos até às classificações abaixo. De acordo com Filipe Joane, em caso de não haver nenhuma resposta dos clubes ora contatados até 10 de setembro próximo, a Federação Moçambicana de Futebol irá inscrever apenas o clube que tiver confirmado a sua participação, nomeadamente a União Desportiva de Songo. Informação em modo permanente para acompanhar na RSTV Notícias. É o ponto final do jornal. Fique agora com o hino do Mosef Young Leaders. Boa noite.